Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o economista Luiz Carlos Pimenta. Luiz, você no bloco passado fez até um comentário interessante sobre as responsabilidades dos entes federativos em todos os âmbitos, né? Municipais, estaduais e o federal. Nós sabemos que nós temos aí no país mais de 5.500 municípios. Eu posso estar errando aí um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Outro foi emancipado. Pois é, e é justamente nesse ponto que eu quero comentar com você. Se discute muito aí, e muitos prefeitos têm interesse de desmonetarizar o federal e trazer esses recursos mais para próximos do município. E muitos municípios se emanciparam com a falsa esperança de que seriam mais fortes fora do município mãe, como é dito pela Constituição. Como é que você avalia essa quantidade de municípios e essa carga tão grande que é repassada para o federal? Você acha que uma diminuição, um fortalecimento tributário ou de recursos maiores para o município seria também uma válvula de ajuda nesse momento? Olha só, os últimos estudos demonstram que a carga tributária é 65% dos impostos para a União. Outros em torno de 20 e poucos por cento com os estados. E 10% de toda a carga tributária com o município. Eu sou um pouco municipalista, porque onde você mora? Ninguém mora no país, você mora no município. Onde estão os problemas básicos do cidadão? No município. Quem resolve o problema de saneamento básico? É o município. Né? Quem resolve o problema de saúde básica? Né? É o município. De educação básica? É o município. E a carga tributária? Onde fica? Na União. E aí o que acontece na minha visão, né? E visão de quem tem a visão municipalista? Todos vão de pires na mão aonde? Em Brasília. Porque lá está o dinheiro. Mas o problema está onde? No município. Né? Então, eu não digo que possa ser uma inversão da polaridade, né? Sair de 70 para o município e 10 para a União. Mas que tem um equilíbrio nessa carga tributária. Em relação à despesa que o município tem, os encargos que o município tem. Que é o prefeito, o pobre prefeito que é cobrado, da bala negra na rua. É o pobre prefeito que é cobrado se a clínica ali não atende bem. Né? Mas ele, coitado, por sua vez, o recurso dele, ele tem o quê? O IPTU, né? O ISS, os impostos de âmbito municipal, o repasse do ICMS do Estado e um pouco de repasse da União. Aí eu vou só te interromper, porque eu acho que o senhor deu a resposta para uma questão importante para o telespectador do município de Campos dos Goytacazes. Eu sempre fui muito criticado de não apoiar as inúmeras manifestações que tinham a favor da manutenção dos royalties. Nós sabemos que hoje existe uma liminar da ministra Carmen Lúcia, se vai haver uma redistribuição, não vai. Em Campos, por exemplo, é um município que sempre chama município milionário, rico. Se você tirar os royalties de Campos, ele tem uma renda per capita de país africano. Né? De repente, se houvesse esse fortalecimento, esse municipalismo que o senhor está colocando, seria uma solução também para os municípios dependentes dos royalties deixarem um pouco de lado esse valor indenizatório aí e viver realmente com os seus recursos? Olha, eu volto ao ponto principal. Se esse recurso também for mal gerido no município, vai ter o mesmo estrago. Né? A questão é como... Estamos carentes de gestores, doutor? Eu vejo... Está faltando gestor? Está faltando gestor. E muito político, né? Mais político e pouco gestão. Né? Você vê que nós temos muito pouco faculdades de gestão pública. As próprias escolas poderiam ensinar as crianças desde o começo uma noção de gestão, noção de economia. Olha, como economista e fã da economia, né? A minha vida toda foi como economista. Isso é econômico? Naquilo que eu posso, sim. É porque é uma pergunta boa para fazer para o economista, né? Porque talvez nem tanto como queria, pois é. Né? Mas eu tenho noção da natureza do desgaste. Né? A economia e a ciência é tão importante que deveria, como os Estados Unidos têm, os países desenvolvidos, lá na base. Exatamente. Ensinar lá no primário o valor da moeda, o valor do gasto. Né? O contribuinte tem que saber que, na hora que ele paga qualquer coisa, quanto que ele está pagando.
Infelizmente, você entra no supermercado, faz uma compra lá um refrigerante, você não sabe daquele preço do refrigerante quantos são os impostos. Né? Você não sabe o cidadão ele não tem a transparência desse gasto. Então, não é só pegar o recurso e redistribuir dos municípios, é ter a transparência nesse recurso e que a sociedade participe ativamente, cobrando dos seus vereadores, dos seus gestores, a eficiência do recurso. Não adianta você também inverter para o município. Se houver má gestão no município, vai ser um estrago também na economia, como a gente viu em matéria do Fantástico, em várias matérias aí na TV. Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? Né? E o senhor tocou em um ponto, eu, por exemplo, como advogado, e auxiliando alguns cidadãos de Campos de várias profissões, já entramos com várias petições pautadas na Lei de Acesso à Informação para obter do poder público até isso que o senhor falou, a questão dos gastos. Porque há uma dúvida se a gestão está realmente caminhando bem ou não. Essa falta de transparência também nos municípios dificulta muito o acesso do cidadão, porque o senhor fala, a gente tem que se esforçar e se informar mais. Mas é fácil a gente conversar isso aqui, mas vai explicar isso para uma mulher que tem 6 filhos passando fome, né? Fica a impressão, na minha opinião, que há uma necessidade de ter um estado de miséria, para que eles possam se manter sem dar muita satisfação a quem deveria estar. O que eu vejo... Sou meio cruel falando isso, mas é a impressão que eu tenho. Aí parece que o modelo se replica, né? Sim. O modelo se replica porque os 5 mil e poucos municípios carentes, quando estão carentes de recursos, vão aonde? No Estado e na União. Sim. E o cidadão, por sua vez, replica a sua demanda aonde? No vereador e no prefeito. Então, essa troca de favores entre esses entes, o cidadão troca o seu voto aí por uma escova de dente, uma pasta, uma coisa bem simbólica, né? E não cobra devidamente a transparência do recurso. O município, por sua vez, também apoia a União, o Estado, em troca de um pequeno repasse de recursos. Esse ciclo tem que ser rompido. Né? O município tem que ter mais recursos, mas tem que fazer gestão eficiente desse recurso. O Estado, por sua vez, também tem outras atribuições. Necessita fazer o quê? Uma gestão também eficiente do recurso. E a União, que tem um maior recurso, esse mais ainda, porque quando a União tem um erro na sua política fiscal, o estrago nós estamos vendo aí, nível de desemprego em massa. Doutor, vamos ver se o senhor vai conseguir responder a pergunta de $1 milhão. Campos foi decretado estado de emergência econômica. Está quebrado. Governo do Estado, hoje eu fui em um determinado lugar, tinha uma idosa que ela tinha ficado 2 dias no hospital com pressão alta, porque é a primeira vez, ela com tantos anos, 70, não sei, o salário dela não estava saindo. E dizem que a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela está bem economicamente, oxigenada economicamente. Isso é uma mentira ou isso é uma verdade? Não parece que há crise dentro do município do Rio de Janeiro, no município específico, governo do Eduardo Paes. Eu não tenho acesso profundo das informações, é o que passa a imagem, né? A Prefeitura do Rio sempre, acho que desde Saturnino Braga, quando ela decretou falência, né, teve uma postura, uma gestão continuadamente com eficiência. Agora, vamos ver a partir do ano que vem, né? Eu acho que um cenário que a gente tem que analisar muito bem o ano que vem, na próxima gestão, como vai ficar a estrutura desses investimentos. A tendência aí, a gente, né, não é economista, mas a gente é curioso. Há, por exemplo, um déficit de pagamento a fornecedores muito grandes no Estado e nos municípios todos. Campos já passa de 600 milhões em débito com fornecedores. Dizem que isso foi uma fórmula que os prefeitos conseguiram para manter salários em algumas prefeituras. Economicamente falando, não estamos prevendo o futuro que a gente não pode, mas você acha que a tendência é piorar a questão dos pagamentos? Olha, não dá para falar por todos os municípios, sim, não tem informação genérica, mas aí eu fico pensando naquele fornecedor do município, que tem suas contas para pagar, né? Como que ele fica com as suas contas dessas empresas. Então, acho que compromisso assumido, né? Seja por pessoa física, jurídica, seja por ente municipal, estadual, seja por mim, por você, se eu comprei, eu tenho que pagar. Então, senão nós vamos ver um calote nacional geral, e aí a quebradeira vai ser maior. Então, a minha preocupação é com esse fornecedor. Se não houve nenhum superfaturamento, se não houve um fornecimento normal,
ele deve estar passando por situações difíceis. Isso Isso significa que ele vai desempregar. Agora, por exemplo, as prefeituras, está faltando um pouquinho para terminar o bloco, as prefeituras ainda se mantêm muito inchadas, com cargos de confiança. Em lugares aí com salário de 3, 4 mil, 3 estão à disposição de algum político e um está trabalhando. Qual o incentivo que esses vão ter para ir para a iniciativa privada? Para trabalhar, para bater ponto, para trabalhar 6 ou 8 horas diárias? O que eu queria saber do senhor com essa introdução é o seguinte: se as prefeituras também ficarem, e o Estado também, claro, ser mais enxuto e facilitar o ingresso desses particulares na iniciativa privada, a gente também não teria uma forma de reduzir um pouco a crise, principalmente nos países, nos municípios de royalties? Nós vamos voltar àquela conversa nossa do primeiro bloco, eficiência. Quer dizer, o poder público ele tem duas grandes rubricas, é o custeio da máquina pública e o investimento. E a receita é 100. Se eu gasto 70 em custeio, eu vou gastar 30 em quê? Em investimento. Se eu reduzir o meu custeio, se a eficiência nesse custeio, eu poderia inverter. Ao invés de gastar 70 em custeio, gastar 30 com custeio e gastar 100 com investimento. Esse investimento que é a eficiência do recurso. Ou seja, o investimento público em saneamento básico, eu estou gastando com mão de obra que não está gerando nada, estou empregando pessoas que não estão produzindo nada e estou deixando, com esse recurso, investir em quem? Saneamento básico, em educação, em saúde, que é um investimento produtivo. O funcionário público que está lá recebendo seu recurso e não produzindo nada, alguém está pagando essa conta. E quem paga essa conta? Somos nós. Somos nós, contribuintes. Então eu estou pagando alguém que não tem eficiência, que não produz nada para o cidadão, né, para a sua comunidade, e estou evitando que esse dinheiro que é pago a ele, não é você bota aí, se você colocar esse cabideiro todo de emprego que existe, eu estou diminuindo o quê? A possibilidade de investimento em obras, que vou gerar emprego. Então, onde eu estou gerando emprego? Uma coisa é gerar emprego com custeio, e o outro fator é gerar um emprego através de quê? Do investimento. Na hora que eu faço saneamento básico numa rua, eu estou gerando emprego. Eu estou gerando emprego o quê? Produtivo. Estou gerando emprego através de toda a cadeia produtiva, do fornecedor de material, o próprio trabalhador que está ali produzindo, construindo E estou correndo o risco de não ter prejuízo com doença, com internações, né? O saneamento básico, então, eu fico alarmado de ver um país igual ao nosso. Você vê, eu vim do Rio, né? Você olha lado a lado as estradas, ruas ainda sem saneamento. Né? Ruas é o Vala Negra. Então, essa é a questão de eficiência. Se eu reduzir aqui, eu faço investimento do outro lado. E, ao mesmo tempo, vou poupar o seu público com a rua saneada, uma eficiência no esgoto, eu vou gerar menos o quê? Zika, todas essas doenças, né? Essas doenças umas que estavam até erradicadas, estão retornando, é pura falta de saneamento básico, né? E educação. Não, o senhor está corretíssimo. Quando eu cito algumas coisas de Campos, não é porque simplesmente estou citando. Toda segunda-feira. A sua presença aqui. Não, né? Toda segunda eu visito uma localidade e a gente assiste problemas sérios. Campos, por exemplo, nós temos o IDEB, que é o Índice de Educação Básica. Dos 92 municípios, nós estamos no penúltimo lugar. Éramos os últimos. O IOEB, que faz a análise de quem sai da escola pública e vai para o trabalho, nós estamos no 88º lugar, de 92 municípios. Então, é o que o senhor está colocando, o retrato dificulta. E aí, o esgoto a céu aberto, você não precisa ir para o interior. Aqui perto mesmo, a 15 minutos, tem várias ruas assim. Então, quantas doenças não vão para o hospital, quantas crianças com doenças não vão para o hospital, é o que o senhor colocou. Se faz um saneamento básico, não é só a geração de emprego. Futuramente, você está evitando doenças, prejuízos para outras áreas do município. Exatamente. Então, aquele conversa social, eficiência. Sim. Né? Porque a nossa carga tributária, eu vou dizer, ela é de país do primeiro mundo. A gente não vê o retorno disso. Você não percebe o retorno. Quer dizer, uma família hoje, de classe média, que não tiver um plano de saúde, você está pagando duplamente. Que é o reconhecimento da falência da saúde pública, né? Porque ninguém opta por plano de saúde porque gosta. Ninguém gosta. Ou você paga aí um alto valor que você poderia estar o quê? Viajando, passeando, investindo, consumindo. Então você já paga 2 vezes. Você desconta no teu INSS, né, os assalariados, ou os empresários fazem a sua contribuição, que era para você ter saúde pública,
você está gastando dinheiro com plano de saúde. Então, porque você não tem segurança que naquele hospital público você vai ser atendido de forma eficiente e eficaz, como você merece. Então, a eficiência não é só em ter ou não os popularmente chamados Barnabés, aquele que bota o casaco atrás da cadeira e não produz nada na gestão pública. É a eficiência nos hospitais, é a corrupção no superfaturamento, que não é só na União. A corrupção está nos municípios, está no Estado, está na União. Né? De forma, parece que virou uma grande epidemia do brasileiro ser corrupto. Né? Não estou generalizando, mas a gente percebe esses desvios de função. Até porque nós não somos, né? Graças a Deus. Né? Tá certo. Nós estamos aqui com essa entrevista maravilhosa, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.